Relação ao tempo que os nossos irmãos que tiram a própria vida passam nesse período de perturbação, existe muito mitos dentro do próprio Espiritismo. Alguns querem colocar sentenças como as nossas sentenças judiciais de punição aqui na Terra, as nossas leis na Terra, como se essas fossem também as leis divinas. Porém, não. O que nós devemos pensar? Falar, mas o suicida ele vai passar por um período de 100 anos de sofrimento. Não há razão nem motivo para isso se ele se arrepender de imediato. Se ele entender que errou, se ele quiser se renovar, quiser se transformar puramente de coração. Paulo fala em suas cartas, aquele que sonda os vossos corações sabe a intenção do Espírito. Então, se você praticou um ato sem a intenção realmente de fugir de alguma provação, sem algum tipo de maldade, se viu perdido por algum momento e no desespero acabou atingindo a sua razão e se acidentando, por que Deus então te colocaria essa punição? Se você perdeu a consciência e errou por alguns instantes, por que você teria 100 anos de punição? Aí a pessoa fala, mas não é justo? Deus é justo, teria que ser justo também na sua punição. Eu falei, tá bom. Então, se Deus é justo na sua punição, você que pensa assim, talvez você fale, mas eu fui e fiz a caridade por 2 horas num domingo. Tudo bem. Então, Deus vai ser justo com você e quando você estiver no plano espiritual, Ele vai te dar 2 horas apenas de benefícios, de tranquilidade. E depois, Ele vai te devolver todo o tempo ocioso que você ficou sem fazer nada. Não seria justo também? Eu creio que não. Eu creio que a justiça se dá juntamente com isso, com a intenção, com a pureza que nós carregamos no coração. Um irmão que foi vítima de uma obsessão, que é praticamente um assassinato, como se ele fosse assassinado, passou por um homicídio, uma vítima. Por que ele pagaria então? Como se ele fosse o próprio assassino, o agressor. Quando não, na realidade a sua consciência, a sua perturbação, a sua tristeza acabou praticando esse ato, motivando ele a isso. Mas isso nós devemos ter junto a nós, é a consciência. E a Deus não se engana. Então, portanto, não adianta eu falar, vou fingir que eu perdi minha consciência, que eu estou obsediado, vou tirar a própria vida, do lado de lá está tudo bem. Não está. Porque você estará diante da sua própria consciência, do seu próprio objetivo, da sua intenção. Então, o que vale, o que Deus nos mede é pela nossa intenção. Então, quando há a intenção de praticar o mal contra nós mesmos, nós vamos responder por essa intenção. E quando não houve essa intenção, nós vamos responder pela nossa falta de vigia, pelo nosso descuidado contra essa perturbação pelo qual nós sofremos. Mas não há um tempo, um período, uma sentença escrita, obrigatória, para que fosse um resumo para todos os fatos. Para cada um vai ter o período da sua própria consciência, que venha a despertar, que venha a entender, que venha a se arrepender, como diz Jesus. O primeiro passo para a transformação é o arrependimento. E a partir do momento que há esse arrependimento, há então a abertura de novas portas, de novos caminhos para que a gente possa se transformar e seguir adiante.